Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com bastante alegria que estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para esta terça-feira, da quinta semana da Quaresma. O texto de hoje se encontra lá em Números capítulo 21, versículos de 4 até o 9, que nos diz assim: Naqueles dias, os filhos de Israel partiram do monte Hor, pelo caminho que leva ao Mar Vermelho, para contornarem o país de Edom. Durante a viagem, o povo começou a impacientar-se e se pôs a falar contra Deus e contra Moisés, dizendo: Por que nos fizeste sair do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, falta água e já estamos com nojo deste alimento miserável. Então o Senhor mandou contra o povo serpentes venenosas, que os mordiam, e morreu muita gente em Israel. O povo foi ter com Moisés e disse: Pecamos, falando contra o Senhor e contra ti. Roga ao Senhor que afaste de nós as serpentes. Moisés intercedeu pelo povo. E o Senhor respondeu: Faze uma serpente abrasadora e coloca-a como sinal sobre uma haste. Aquele que for mordido e olhar para ela viverá. Moisés fez, pôs uma serpente de bronze e colocou-a como sinal sobre uma haste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, ficava curado. Gente, esse texto é um texto bastante problemático. Vamos entender o contexto. Nós estamos dentro do livro de Números e o povo de Israel está caminhando até a terra prometida. Ora, eles estavam antes escravizados lá no Egito, Deus libertou o povo do Egito, eles agora estão nesse caminho. Eles já estão livres, mas ainda não estão de fato na terra que Deus havia prometido. E o que acontece? Segundo o texto aqui nos apresenta, o povo começa a ficar impaciente, o povo começa a reclamar, o povo começa a murmurar e até mesmo a questionar o alimento repetitivo. Alimento este que foi o próprio Deus que deu a eles. Então, um povo que agora já se acostumou tanto com aquilo que Deus prometeu que ia dar, que eles agora estão de fato nessa murmuração, nessa falta de gosto, enfim. Esta é a realidade. E aí, eles começam a questionar, né? Por que nos fizesse sair do Egito? Para a gente morrer aqui no deserto? Era melhor, parece, ter ficado lá. Pelo menos é essa a compreensão que eles acabam tendo. E aí, o que acontece? Aqui diz no texto que Deus manda, então, serpentes venenosas. Gente, Deus não é um Deus carrasco assim, que porque ele se irrita conosco, ele vai fazer alguma coisa mal. Não tem nada a ver com isso. Provavelmente, dentro desse caminho, na mesma época da murmuração, ou algum tempo depois, apareceram várias serpentes, e o povo automaticamente associou que era Deus que havia enviado essas serpentes. Certo? De toda forma, o grande objetivo do texto não é falar dessas serpentes que estão mordendo o povo, mas, na verdade, falar dessa história de que Deus, então, após a intercessão de Moisés, manda ele fazer uma serpente. Tem tanta coisa melhor para Deus mandar fazer, não é? Por que mandar fazer uma serpente? E aí vamos recordar um pouquinho. Lá em Gênesis aparece a imagem da serpente, lá no capítulo 3, como sinal da maldade. A serpente sempre tem esse sinal negativo, não tem nada de positivo nela. Mas aí o que acontece? Esse povo começa a ser mordido pela serpente. Em outras palavras, eles permitem que sejam mordidos pela serpente. Eles permitem que o mal entre. Então a gente podia pensar aqui a serpente como um símbolo do pecado. Então eu permito que o pecado entre na minha vida. E eu permito meio que o pecado faça parte da minha vida. Não tem aquela frase que o povo usa? Pecado de estimação. Então talvez era assim como esse povo estava nesse momento. A gente permita com que o pecado ele não apenas fique ao redor, mas com que ele adentre na minha realidade de vida. Outra coisa interessante, né? Que Deus não retira o mal de imediato. É interessante você perceber isso. Deus poderia ter colocado as serpentes para ficar logo fora, mas ele é didático. Eu vou explicar já o porquê. Ele apresenta uma saída. Mas qual é a saída? Que o povo olhe para a serpente. Por que isso? Porque o povo estava olhando, gente, para outras coisas. Nem para Deus eles estavam olhando. Eles estavam olhando para o cansaço deles, para a impaciência deles. Eles estavam olhando para o alimento repetido. Eles não estavam olhando para a terra prometida, eles estavam olhando para o tempo errado que eles tinham antes de escravidão no Egito, para aquele sofrimento e achando bom. Ou seja, aquele povo, antes de tudo, não estavam mais olhando para Deus. E aí, a grande pergunta que não quer calar:
Para onde a gente tem olhado hoje? Né? Eu estou olhando para o que para ser curado do mal? Porque tem gente que não olha para Deus. Olha para as pessoas, foca na opinião dos outros, idolatra as outras pessoas. Tem gente que faz tudo errado nesse contexto. Né? Eu não devo idolatrar o outro, meu olhar não pode estar fixado nos outros. Eu tenho que focar em Deus e em Deus somente. Essa é a importância da nossa vida. E aí eu quero até relembrar que depois desse mesmo texto de Números, ele é relido dentro do Evangelho de João, que diz assim: do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Isso aparece lá no capítulo 3, versículos 14 e 15, dentro do Evangelho de João. Então é interessante perceber, não é, que essa serpente, que até mesmo aqui fala que é um sinal, ela é um sinal do Cristo, da cruz de Cristo. É da cruz que emana a nossa salvação, é da cruz que pende de fato a nossa cura, a nossa libertação, que os nossos pecados, eles de fato são dissipados. Por isso, amados irmãos e irmãs, quando não souber para onde olhar, olhe para o Cristo crucificado. Olhe para aquele que deu toda a sua vida de amor por nós. Olhe para aquele que de fato nos prometeu e de fato realizou a salvação. Espero que você tenha gostado desse estudo de hoje. Eu te aguardo daqui a pouquinho às 7 horas da noite para o estudo do Evangelho desta terça. Até lá!